Nos últimos episódios, você viu mundos de extremos. O calor sufocante de Vênus. O fogo e o gelo de Mercúrio. Lugares onde a vida, como conhecemos, seria impossível. Mas existe um lugar, entre todos que conhecemos, onde tudo deu certo. Um ponto azul, pequeno e frágil, perdido na imensidão do espaço. O único lugar, até hoje, onde sabemos que existe vida. Este é o nosso planeta. Esta é a Terra. E ela não é nova. A Terra se formou há cerca de 4 bilhões e meio de anos. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, a cerca de 150 milhões de quilômetros. E essa distância é praticamente perfeita. Um pouco mais perto, como Vênus, e a água ferveria. Um pouco mais longe, e ela congelaria. A Terra está numa faixa especial, a zona habitável. A distância certa para a água existir em estado líquido, o ingrediente essencial para a vida. Já encontramos outros planetas em zonas habitáveis pela galáxia. Mas, até hoje, nenhum exatamente como a Terra. Com 12.742 km de diâmetro, a Terra é o maior dos planetas rochosos. E o que mais a diferencia está à vista: água. Cerca de 71% da superfície é coberta por oceanos. E esses oceanos são profundos. No ponto mais fundo, a Fossa das Marianas, eles chegam a quase 11 km. Vista do espaço, a Terra é azul. O único planeta com oceanos de água líquida na superfície. A Terra também é o único lugar que conhecemos onde a água existe naturalmente nos 3 estados, sólida, líquida e gasosa. Envolvendo tudo, há uma camada fina e invisível, a atmosfera. Diferente da de Vênus, a nossa é feita de nitrogênio, cerca de 78%, e oxigênio, cerca de 21%. E lá no alto, uma camada de ozônio bloqueia a maior parte da radiação ultravioleta do Sol, perigosa para a vida. Essa atmosfera faz 3 coisas que te mantêm vivo. Primeiro, tem o oxigênio que você respira. Segundo, funciona como um escudo. A maioria das rochas espaciais que cairiam sobre nós se desintegra ao atravessá-la, virando estrelas cadentes. E terceiro, segura o calor na medida certa. Sem atmosfera, a Terra seria congelante. Com uma como a de Vênus, um forno. A nossa mantém uma temperatura média de uns 15 graus. Mas a proteção mais impressionante está no centro do planeta. No núcleo, há uma esfera de ferro. Quase tão quente quanto a superfície do Sol. A parte externa desse núcleo é líquida e gira sem parar, funcionando como um dínamo gigante, que gera um campo magnético em volta do planeta inteiro. Esse campo invisível desvia o vento solar, como um para-brisas cósmico. E quando algumas dessas partículas escapam pelos polos e colidem com a atmosfera, criam um dos espetáculos mais bonitos do planeta, as auroras. Sem ele, a radiação do Sol teria arrancado nossa atmosfera, exatamente como aconteceu em Marte. O calor do Sol evapora a água dos oceanos, forma nuvens e devolve a chuva, o ciclo da água. As plantas capturam a luz do Sol e a transformam em energia, liberando o oxigênio que respiramos. Foi assim, ao longo de bilhões de anos, que minúsculas bactérias encheram o ar de oxigênio e mudaram o planeta para sempre. Cada respiração sua é, no fundo, energia solar. A superfície da Terra é viva. A crosta é dividida em placas gigantes, que se movem poucos centímetros por ano, mais ou menos a velocidade das suas unhas crescendo. Esse movimento ergue montanhas e causa terremotos, mas também recicla o carbono, mantendo o clima estável. Até onde sabemos, a Terra é o único planeta com placas tectônicas ativas. Os continentes que você conhece já estiveram todos juntos, num único supercontinente chamado Pangeia. E ainda hoje se afastam, lentamente. E a Terra não está sozinha, tem a Lua. E a própria Lua nasceu de um impacto. No começo, um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra, e os destroços se juntaram para formar a Lua. A Terra gira inclinada a cerca de 23 graus e meio. É o que cria as estações do ano. É por causa dessa inclinação que, enquanto um lado da Terra vive o verão, o outro vive o inverno.
A Lua mantém essa inclinação estável por milhões de anos, dando ao nosso clima uma constância rara. E puxa os oceanos, criando as marés. A Terra gira sobre o próprio eixo a cada 24 horas, criando o dia e a noite. E completa uma volta ao Sol a cada 365 dias. Um ano. Junte tudo: a distância certa, a água, a atmosfera, o escudo magnético, o clima estável. E você tem o que torna a Terra única: a vida. De bactérias no fundo do mar a florestas inteiras, dos peixes às aves, de você a cada pessoa que já existiu. São milhões de espécies, a maioria delas ainda nem catalogada pela ciência. Visto de muito longe, a Terra não passa de um pequeno ponto azul pálido. Um grão de poeira suspenso num raio de sol. E a camada de ar que protege toda a vida é finíssima. Se a Terra fosse uma maçã, a atmosfera seria mais fina que a casca. Vênus mostrou como um planeta parecido pode virar um inferno. A Terra nos lembra como tudo aqui é, ao mesmo tempo, perfeito e frágil. E toda essa vida cabe numa camada finíssima, do fundo dos oceanos até poucos quilômetros de altitude. Em bilhões de planetas, ainda não encontramos outro lugar como este. Talvez exista. Mas, por enquanto, a Terra é o único lar que a vida conhece. Da próxima vez que olhar o céu, lembre-se, você não está só olhando para o espaço. Você está dentro dele, viajando a 107.000 km/h ao redor do Sol, num planeta vivo. No próximo episódio, vamos deixar o nosso oásis azul e visitar o vizinho que um dia pode ter sido parecido com a Terra. Um mundo vermelho, gelado e empoeirado, onde procuramos sinais de vida, e talvez um futuro lar. Marte. Se este episódio te fez olhar para a Terra com outros olhos, deixa aqui nos comentários. Se inscreve e ativa o sininho para não perder Marte. A gente se vê no próximo.